Bom, pessoal, retomando e já mostrando para vocês aqui o slide que fala sobre as unidades de conservação e as terras indígenas, tá certo? Então, ó, esses dois mapinhas aqui mostram as principais unidades de conservação, depois vocês podem dar uma olhada com calma, mas aqui já tem alguns dados interessantes, né, dando conta é, das quase 2.000 unidades de conservação no Brasil, fazendo aí um total de 18%, né, 18% do nosso território, portanto, são destinados a unidades de conservação integral, ok? E a terras indígenas. Agora, a gente sabe que tanto as unidades de conservação, que são os parques nacionais, estaduais, quanto as terras indígenas, elas vêm sofrendo muita pressão, né? Muita pressão econômica, muita pressão em função da expansão da fronteira agrícola, né? Então, assim, não é porque nós temos ali uma área destinada à conservação e uma área destinada às terras indígenas que isso significa que nós temos ali um ambiente preservado. Não é isso? Porque a gente não consegue saber, muitas vezes, em que condições efetivamente está a unidade de conservação e em que condições estão as terras indígenas no sentido da conservação, tá? Em função de deficiências que a gente tem com relação à fiscalização, tá? Enfim, problemas que a gente acaba tendo aqui no Brasil, infelizmente, com relação a manejo e conservação da terra. Bom, vamos passar para a concentração de terras no Brasil, que é um tema muito sensível e que é, sem dúvida nenhuma, o grande responsável aí por nós termos uma má distribuição de renda, não só no campo, mas também na cidade. É uma questão histórica isso, né? Porque imaginem que até o início do século XX o Brasil era um país agrário exportador, então, se nós basicamente produzíamos no campo para vender para fora e as terras no Brasil eram concentradas, significa que eu também tinha renda concentrada. Então, eu construí nesse cenário uma elite econômica patrimonialista que concentra o poder econômico e, consequentemente, o poder político do Brasil, até hoje. Tá certo? Então, a origem de muitos dos problemas políticos e sociais que a gente tem, tá, passam pelo longo processo de concentração de terras que a gente teve no Brasil ao longo do tempo. Tá certo? Então, ó, primeiro slide aí mostra exatamente o esquema de Sesmarias e o esquema de capitanias hereditárias, que com certeza vocês já viram história, e que vai dividir o território brasileiro, ou pelo menos o território do Tratado de Tordesilhas, em poucos lotes de terra, tá certo? E que vão ser distribuídos para pessoas próximas ali da coroa, que vão se transformar em proprietários, vão se transformar em governadores dessas terras. Então, já nasce desse modelo de distribuição, tá? Primeiro de Sesmarias e logo em seguida, rapidamente, sendo, é, sendo transferido para capitanias hereditárias, já parte daqui a ideia da fortíssima concentração de terras no Brasil. Bom, em seguida, essa concentração de terras ela é confirmada já com o Brasil independente, em 1850, quando é editada a Lei de Terras, tá? Que traz, entre outras coisas, esse artigo 1, que eu fiz questão de separar aqui para vocês, tá? Que diz o seguinte, olha, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas, ou seja, as terras que pertencem ao Estado, que estão com alguma questão jurídica, alguma pendência burocrática para ser resolvida, por outro título que não seja o de compra, né? Ou seja, você está sepultando aqui, basicamente, né, qualquer pensamento mais próximo do que a gente pode chamar de reforma agrária. Lembrando que todos os países desenvolvidos do mundo, inclusive os Estados Unidos, fizeram a sua reforma agrária. No caso dos Estados Unidos, inclusive, exatamente aqui no século XIX, e mais especificamente em 1860. Tudo bem? Então, ó, percebam como historicamente o Brasil faz questão de manter a concentração de terras, consequentemente a concentração de renda e a concentração de poder econômico e político.
No século XX, eu fiz aqui, né, um elenco, uma cronologia da questão da terra no Brasil com os principais episódios. Primeiro deles aqui, um programa que foi elaborado por Getúlio Vargas, que é o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores da Amazônia. Tá? Isso foi em 1943 e a ideia era atender uma demanda estratégica de povoar a Amazônia e levar os chamados sem terra para um lugar onde supostamente havia terras sobrando. Então havia inclusive uma ideia, tá, de tirar do Sudeste brasileiro a pressão, né, que os trabalhadores sem terra faziam, né? No interior do Nordeste brasileiro também a pressão era muito grande, e levá-los para a Amazônia, né? E sob o argumento de que lá havia terras suficientes para eles cultivarem. Sendo que a Amazônia, né, obviamente, vai apresentar uma série de desafios, e também não se tratam de terras vazias, né? A gente muitas vezes ignora o fato de o Brasil ter sido habitado por nações pré-portuguesas, tá certo? Que deram origem, inclusive, a boa parte da nossa população. São muitos os brasileiros que têm origem das chamadas nações indígenas, né? Eu não gosto de chamar assim, eu prefiro pré-colombianas ou pré-portuguesas, nações que viviam aqui, né, no Brasil antes da chegada do invasor, do colonizador. E, bom, o fato é que as condições desses trabalhadores do SEMTA lá na Amazônia não eram condições boas o suficiente para você ter o mínimo ali de conforto para produzir. Mas foi um programa que foi elaborado justamente já na esteira da questão da distribuição de uma embrionária tentativa de distribuir terras no Brasil, que na verdade não tinha esse objetivo. Era mais, como eu disse, um objetivo estratégico de tentar povoar a Amazônia com colonos dessa natureza. Bom, depois, em 1945, são fundadas as ligas camponesas, que são as organizações populares de camponeses, que vão se organizar no sentido de pressionar, do ponto de vista político, para fazer a reforma agrária. Em 1964 é editado o Estatuto da Terra, é a primeira legislação desse gênero desde a Lei de Terras, em 1850. Tá? O Estatuto da Terra vai estabelecer novos parâmetros para a, a questão da terra no Brasil. Já já eu mostro para vocês os detalhes. Vai ser criada em 1967 a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em tese para resolver a questão indígena. Tá? Vai ser criado também o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, beleza? E a Pastoral da Terra em 1975. Deixa eu fazer uma paradinha aqui, porque é o seguinte, ó. O Estatuto da Terra, a FUNAI e o INCRA vão ser criados durante o período dos governos militares, tá certo? Então, ó, 1964, iniciozinho, é criada a lei, a legislação. 1967, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e 70, o INCRA. Qual era a ideia aqui dos governos militares? Esvaziar qualquer poder que não fosse o poder do Estado. Tá? Então, olha, agora existe uma lei e existem instituições do Estado para resolver a questão do índio e a questão da terra. Perceberam? Esse era o objetivo. Em 1975 foi criado no seio da Igreja Católica, tá? Por uma corrente chamada de Teologia da Libertação, liderada por dois camaradas chamados Frei Beto e Leonardo Boff, que usavam as campanhas da fraternidade, usavam os espaços da igreja para discutir problemas sociais, entre eles a questão da reforma agrária. Tá? E dentro desse cenário foi criada a Pastoral da Terra, dentro da Igreja Católica, que é muito importante porque foi muito útil na comunicação entre os camponeses. E em 1984 é fundado o movimento popular mais famoso para lidar com a questão da reforma agrária e com a questão da concentração de terras, que é o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Tudo bem? Então, assim, essa é a cronologia dos principais eventos envolvendo a terra no Brasil no século XX. Bom,
falei para vocês que ia, né, explicar o que o Estatuto da Terra acabou mudando, né, que o Estatuto da Terra acabou trazendo de novidade, com relação à Lei de Terras. E a primeira coisa é ele estabelecer aqui o que a gente vai chamar de módulo fiscal. O que que é o módulo fiscal? Vou ler aqui junto com vocês, para justamente ajudar a galera a entender. É uma unidade de medida em hectares que não tem um valor fixo, certo? Esse valor ele é fixado pelo INCRA, tá? Cada município tem um, e leve em conta o tipo de atividade, se é hortifrutigranjeira, se é uma cultura permanente, como é o caso do café, se é uma cultura temporária, enfim. Se a renda obtida, no tipo de exploração, qual é o nível, né? Qual é o nível de renda obtido no tipo de exploração? Quais são outras explorações, ou seja, quais são outras alternativas econômicas que eu tenho, né? E o chamado conceito de propriedade familiar, tá? Que é a ideia de uma propriedade sustentar uma família de 4 pessoas adultas. Então, eu faço a análise, os engenheiros agrimensores do INCRA fazem a análise, para ver a quantidade de terra grande o suficiente para sustentar uma família de 4 pessoas adultas, atendendo a todos esses requisitos que a lei dispõe, beleza? Bom, uma vez que eu fiz essa análise é feita por técnicos do INCRA, tá? Eu estabeleço o tamanho, a dimensão do módulo fiscal, e olha lá de novo, ela pode variar de 5 até 110 hectares, tá certo? Tudo bem? Então é por isso que eu posso ter propriedades relativamente grandes, tá certo? E propriedades relativamente pequenas que vão ter o mesmo número de módulos fiscais. Por quê? Porque eu estou falando de um tamanho que, uma unidade de medida que varia, tá? É variável em função desses requisitos que estão dispostos aqui, que estão dispostos na lei. Tá certo? De boa? Eu vou dar uma paradinha aqui antes de nós irmos para o último vídeo, para não ficar muito grande.